Muito boa noite, estamos entrando no ar a partir de agora, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidades Pampa. Enquanto as coisas acontecem aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, uma terça-feira, sem dúvida alguma, muito agitada, um final de mês de outubro, um dia 31 de outubro de 2017, marcante, sem dúvida alguma. Atropelamentos e tiroteios em Nova York, em Manhattan, especificamente, praticamente um lugar já bastante conhecido de todos nós. Claro que será assunto deste nosso programa. Em Brasília, já iniciando a votação para a discussão que deu até briga mesmo entre deputado e motorista, não de aplicativo, pelo que eu entendi, é de táxi, né? Já deu briga a soco mesmo. Lá em Brasília, mas votação em andamento. Aqui em Porto Alegre, a Assembleia Legislativa votou alguns projetos também, entre eles aqueles que faz com que o governo tenha que pagar multa no parcelamento tanto dos salários quanto do 13º salário. Estes são alguns dos assuntos que nós vamos tratar a partir de agora na Atualidades Pampa, que está entrando no ar. Atualidades Pampa, o seu programa de todos os dias, no início da noite, que coloca você em dia com aquilo que está acontecendo. Que faça com que você participe também, colabore conosco, dando a sua opinião e muitas vezes também nos dando a informação através do WhatsApp, através do e-mail, mas sempre em dia com a notícia e colaborando conosco. Hoje uma informação começou a rolar cedo, na verdade, eu acho que ontem começou a se falar que agora ao alcançar 20 pontos na carteira, o motorista ficaria sem o direito de dirigir por 6 meses. Mas foi um assunto que veio assim no geral e deixou todo mundo muito preocupado. Mas isso não vale para o Rio Grande do Sul, é isso, Carla Krieger? Exatamente, né? Pelo menos então, nós tivemos essa notícia, a mais completa, notícia, né? Que não se aplica ao Rio Grande do Sul, né? Sim. Então, a gente que achava que ia ter aí mais uma despesa, pelo menos ficamos livres. Essa decisão partiu de São Paulo? Essa é uma decisão que foi dada a partir de São Paulo e a notícia, quando chega pra gente, chega assim, geral, né? Diz, a partir de agora, o motorista que... E aí todo mundo se apavora. Aí todo mundo fica falando, não, isso não se aplica aqui no Rio Grande do Sul. Vamos lá, isso é uma decisão do CONTRAN que deveria entrar em vigor a partir de amanhã, dia 1º de novembro. Só que no próprio artigo, acho que no artigo 32 dessa disposição, exige regulamentação. E até agora não foi regulamentado esse novo prazo mínimo. O Detran do Rio Grande do Sul decidiu que não vai implantar esse sistema enquanto não for regulamentado, não vier a regulamentação do CONTRAN. O Detran de São Paulo decidiu por conta dele já aplicar a lei. É que São Paulo, se a gente achava que voracidade aqui no Sul era tudo que se queria na hora de fazer multas, as pessoas não fazem ideia do que acontece em São Paulo. São Paulo chega a ser criminosa a gestão de trânsito por lá. Então, o Detran do Rio Grande do Sul mostrou equilíbrio e está fazendo cumprir a lei. Ou seja, quando vier a regulamentação, o Detran do Rio Grande do Sul vai implantar o sistema. A pena mínima passa de 1 para 6 meses. Ou seja, aquela indústriazinha do cursinho, do blá blá blá, continua valorizada, a máquina de fazer dinheiro continua e não resolvem absolutamente nada, porque os números do trânsito não mudam. Hoje, a EPTC flagrou na Assis Brasil motorista de moto a 171 km por hora. Num lugar onde a velocidade máxima é 60. 60. Na Assis Brasil, uma avenida dentro da cidade. 60 para carro. Essa infração, essa é gravíssima. Essa é gravíssima. Essa poderia ser direto 20 pontos para a pessoa que pega a sua moto. R$ 880,41 é a multa. Ele terá o seu direito de dirigir suspenso. Aí a pergunta que não quer calar: ele vai pagar a multa? Não. Ele vai parar de dirigir? Não, pagar a multa ele vai. Não.
Não, Sim, a multa claro vai que não para moto. A multa vai para moto. Ok. Não, mas o cidadão, completando a informação, o cidadão foi identificado. Sim. A EPTC pegou ele lá pegaram ele adiante. na hora. Sim, exatamente. Pegaram ele. Aí recolheu a moto, Recolheu a a moto moto, só vai sair depois de pagar. Depois de pagar, mas ele não vai parar de dirigir. Sim, ele não vai parar de dirigir, mas vai responder o processo e vai perder a carteira. Agora, escapou de perder no mínimo por 6 meses. Agora, eu não vejo... O problema todo é o seguinte, esse bando de burocrata lá que se reúne em torno de um tal de CONTRAN, há anos está legislando, recrudescendo a lei, aumentando multa, fazendo dinheiro, criando indústrias paralelas de cursinhos e outras porcarias. E o número de acidentes não reduz. Sabe qual é a conclusão que eu estou chegando? É que eles precisam do sangue do brasileiro no asfalto para fazer dinheiro. Eles usam a tragédia do nosso trânsito para fazer dinheiro. Porque a solução é policiamento, educação e punição. Mas não essa punição. Não é a punição administrativa. Tá, qual é a punição? Vamos ver. Insisto nisso. Nós temos que ter varas específicas de trânsito, como é em países de primeiro mundo. Esse cidadão, 171 quilômetros, a EPTC para ele, só vai lá para a presença do juiz agora. Tá, e aí? Aí ele vai para frente do juiz. O juiz, quem é o senhor? Onde o senhor Policiais trabalha? de testemunha? O que o senhor faz? O que o senhor faz? Onde o senhor trabalha? O senhor é casado? Tem filhos? Qual é a sua renda mensal? Sim. Então o senhor vai ficar 2 meses sem dirigir, não tem cursinho, não tem papagaiada, 2 meses sem dirigir e vai pagar uma multa de R$3.000. Vai para casa. Isso é punição, caso a caso. Porque, Magda, essa multa de R$880 para um cidadão que ganha R$2.000 tem um valor de penalização. Para quem ganha 20 mil, tem outro valor. Sim, claro. Para quem tem um Audi novo, essa multa representa uma coisa. Para quem anda num Celta ou num Fiat Palio, representa outra. Então, nós não temos justiça no trânsito. Quem faz justiça é um juiz de direito. Ele vai analisar o caso em espécie. Vai saber quem é o cidadão, quanto ele ganha, onde ele trabalha. A minha pergunta assim é a seguinte... funciona. Não, eu sei, querido, eu sei. Só que o meu questionamento é o seguinte. Essa pessoa, depois que sair da frente do juiz, sabe? Ele vai pagar, vai não sei o quê, e vai sair, vai dirigir. Porque é a educação da pessoa. Não. Para aí, Magda. Não vai dirigir. O senhor vai deixar sua carteira de motorista. Mas as pessoas dirigem sem carteira. Bom, Magda, mas aí... Aí tem que dar cadeia. Mas aí é cadeia. Mas Aí é que eu quero dizer, porque é assim que... Mas quem tem que mandar para cadeia, repito, ele faz a mesma coisa. Uma semana depois, sem carteira, ele volta, o juiz vai olhar... mas peraí. Aí é outra coisa. O senhor já teve uma penalização, agora o senhor vai ficar 72 horas preso e vai ter uma fiança de tanto... Sim. A gente precisa realmente mudar a legislação. É outra coisa. Mas não querem, Carla. Não, é óbvio. Não querem, porque a legislação hoje faz dinheiro para essa gente. É uma máquina de fazer dinheiro. É uma máquina de fazer dinheiro. Né? A gente precisa entender também que a população ela precisa ser mais educada e ser mais tolerante, né? E ser mais respeitosa no trânsito. O Detran, por sua vez, tem que fazer mais campanhas educativas, não para arrecadar dinheiro, para sobrar um dinheirinho para certas pessoas, mas realmente para educar, né? Aquelas pessoas, incentivar que elas sejam cordiais no trânsito, coisa que não tem acontecido, pelo contrário, né? As pessoas estão usando o instrumento carro para colocar todas as suas angústias ou todo o seu ego, entendeu? Porque as pessoas vão para cima e batem boca, mas né? aí... E aí vem... Eu acho que a educação é tudo na vida. Eu concordo com você. Mas não se pode tratar todos os motoristas como esse débil mental que você está relatando. Não estou relatando. E a lei hoje trata todos os motoristas como débil mentais. Gustavo, eu não sou de generalizar. Eu estou dizendo que as pessoas precisam ser mais educadas, umas mais e outras menos, porque já são educadas no trânsito. Eu acho que tem que ter uma conscientização da população. Mas é claro, o azulzinho, em vez de ficar lá, como é que é, com a pistola dele, multando as pessoas... Para o motorista, o senhor está conduzindo a X% a mais do que é permitido. Agora, X mais Y%, que ultrapassa 100% da velocidade permitida, isso tem que dar cadeia, então, porque a pessoa está usando o carro ou a moto como um instrumento muito perigoso. Olha bem, quer ver uma coisa? Como a legislação ela é feita só para arrecadar... Só que eu concordo com a tua vara. Eu acho que a tua vara seria uma porque sabe o que acontece? Seria melhor, porque sabe o que, Carla? Quem faz justiça é um juiz de direito. Tá certo.
E olha bem, não estou falando em juiz leigo, esse pessoal dos jeques aí, essa garotada, essa meninada Não, juiz de direito. Fora que ter contato Quem é com o o juiz de direito num momento desse é muito diferente do que tu pegar e ir pra casa sem carteira. Não, é ter contato direto com a lei. Sim. Na pessoa do juiz. O sujeito, quando ele é preso, olha, o senhor está detido, a sua infração é tal, o senhor vai ser conduzido para presidente do juiz. Pô, ele já sabe, é bronca. É bronca. Tem que ter medo. Tem que ter medo. Tem que achar que vai sair de boas da situação. Tem que ter medo. Aí o que acontece nesses casos? Por exemplo, existe uma norma que diz que X% acima da velocidade mínima, você tem a carteira recolhida, restando a passeio. Só que tem uma coisa, Magda, aí vem a sacanagem. Por exemplo, tem uma rodovia, a Estrada do Mar, que tem um trecho que é 50 km por hora. Ou seja, se o cidadão passar a 75, que é dentro do limite... Não vamos longe. Pegadinha. 55. 56. Bom, eu canso de tomar multa aí por 2 km, 1 km acima da minha. Mas eu digo assim, acima de 50%, passou a 75, abaixo de 80. Onde está uma placa? É uma plaquinha que tem na Estrada do Mar, porque tem uma aldeia indígena a 850 quilômetros lá na beira da Lagoa dos Quadros. A sinalização, né? Você aquilo ali é para fazer dinheiro. Aquilo ali é para fazer dinheiro. O que tu acha, Marlon? Olha, eu acho que enquanto trânsito não for uma matéria obrigatória, já no ensino elementar, nós vamos continuar exatamente discutindo a mesma coisa. Mas para ensinar, precisa ter o que ensinar, né? Não, o que o Marne prega é uma cadeira desde criança. Sim, pois é. Desde criança. Já ter o que ensinar, né? Eu gostaria de apenas dar sequência que eu estou falando, e o mais importante de tudo é justamente isso, que as crianças comecem a aprender desde os seus primeiros anos, criar uma cadeirinha lá, uma disciplina a respeito disso. O Brasil mata por ano quase 50 mil pessoas, morrem no trânsito brasileiro todos os anos, e o Vitorino tem razão. Essa máquina arrecadatória do Detran, do Contran, do governo, etc., é um negócio assim de moer carne, moer cadáver. Porque todos os dias a gente ouve rádio, vê televisão, abre jornais, vê as redes sociais, a gente vê centenas e centenas de pessoas que morrem no trânsito brasileiro. Então, como eu sempre falo aqui, vou continuar falando enquanto deixarem, a respeito do estudo, do conhecimento, essa é a diferença. Se a criança já sabe e ela errar é porque ela tem má índole, é outra coisa totalmente diferenciada. E o Vitorino tem razão, tem que ir para a cadeia. O cara é primário, a primeira vez não vai para a cadeia, mas na segunda vez vai cumprir uma semaninha de cadeia para ele esquecer um pouquinho. Aí sim. Porque senão não adianta pagar R$1.000, R$2.000, R$5.000, isso não adianta absolutamente nada. O Brasil precisa mudar, mas precisa mudar o pensamento, precisa mudar a educação, precisa mudar essa coisa, o egocentrismo. As pessoas só pensam nelas próprias, as pessoas não pensam no país, não pensam na comunidade, não pensam nas outras pessoas. Então hoje todos nós, ou quase todos nós, estamos imbuídos apenas de um espírito. Eu e eu. Eu concordo plenamente contigo. A gente tem até uma experiência com relação ao uso consciente da água. Hoje as crianças chegam em casa, apagam a água na hora de escovar o dente, não ficam escovando o dente, porque elas trabalham isso na escola também. A escola está muito participativa e está propondo muito falar sobre conscientização, né, do uso dos recursos naturais. Então, acho que se dentro da escola também começa uma conscientização do trânsito, o quanto é importante, legislação, obedecer lei, etc., acho que vai ser muito importante. E o trânsito só tem conserto com as futuras gerações mais educadas. Essa futura geração é uma geração mais consciente, né? O que a gente percebe. Não só pelos ensinamentos. A garotada de hoje é maravilhosa. Muito mais consciente. Quer um exemplo disso? Maravilhoso. Nós, Marne, nós já adultos, e terceira idade, velhinhos, né? A gente... O senhor disse adúlteros? Adultos. Entendi, adultos. Ai, meu Deus. Nós somos encalhados, não conseguimos nenhuma, imagina. Como é que vai ser adulto? Adultos não conseguem nem... Olha aqui, ó. Tá lindo o seu nariz. Você já... tem outras coisas bonitas, Parou, né? tá bonito. Tá vermelhinho. Assim, ó... Quando foi criado a obrigatoriedade do cinto de segurança no Brasil... Eu me revoltei. Não foram... Lá em São Paulo, quando o Maluf colocou isso, eu fiquei bravo com o Maluf. Mas eu vou estar preso, não sei o quê. Foi uma dificuldade.
E o começaram a informar nas escolas. Você pega jovens da idade da Jéssica, entra no carro, é reflexo automático. É verdade, outro bom Pimba. Educação. Mas é que também essa geração as tuas já filhas, cresceu todas com elas, isso. as tuas filhas entram no carro, não tem que falar nada, elas mesmas pegam. É que é muito difícil se tu tem um hábito e logo depois tu tem que mudar esse hábito. Agora, quando tu cresce já aprendendo que isso é o correto... Ela também já entra. A Jéssica que tem 22, Sim, mas isso aí mudou aqui. A consciência de todos. Veio de baixo, os jovens é que fizeram o hábito, isso. A educação. Nós, o Marne, certamente o Chicão, coisa e tal, nós tivemos dificuldades. Porque Chicão é mais jovem. Era aquele negócio o Chicão tem só 59. De televisão. Então, era difícil a gente sabe? Mas eu também tive dificuldade no início. Você também foi resistente? Eu também. Não, e Vitorino, muitos. E hoje a gente mesmo já está com reflexo condicionado. Muitas pessoas hoje ainda têm essa dificuldade, né? Porque muita gente não coloca aquela parte aqui, só deixa a parte de baixo, coloca para trás. E isso é muito perigoso, né? Morrer enforcado. É uma burrice, não esquece que aquele jogador que foi do Grêmio, o Denner, morreu por causa disso. Porque não dá. Porque ele não quis colocar o cinto de segurança, ele só trançou e morreu o Denner lá no Rio de Janeiro. Pelo cinto de segurança. Que perigo, né? A gente andava enquanto criança. Mas andava sem capacete, sem nada, sem cinto. Sem capacete Meu na pai e minha mãe carregavam os 4 filhos sem cinto, né? Era tudo solto pra praia, voltava solto Gente, no banco eu de jogava trás. futebol na chuva de pé descalço. E eu sou um sobrevivente. Vivia com bicho de pé, né? Não tinha nada. Pé descalço na chuva, jogava futebol, caía tão, voltava com o joelho sangrando, tudo ralado. Tava briga na escola. Você jogava bem futebol? O senhor foi um bom jogador? Não, medíocre? Não, pata dura. Olha, medíocre é elogio. É mesmo? Muito ruim. Eu era um bom goleiro, sabia? Era um bom goleiro. Só agarrava, então, o senhor gostava de agarrar? Não, eu era um bom goleiro, mas jogador de futebol sempre foi uma porcaria. O senhor agarrava a bola desse jeito? Como é que o senhor agarrava? Não, eu agarrava exatamente como o senhor imagina, firme, com consistência. Tá aí, ô Vitorino, vem cá. Os senadores não tiveram a coragem, né, de votar. Uma amarelada geral. Amarelaram hoje. Amarelada geral o negócio do Uber, né? Fale. Foi uma amarelada. O presidente Eunício de Oliveira, presidente do Senado, disse que o projeto vai ter que voltar para a Câmara para eles acrescentaram uma emenda. Alteraram muitas coisas. Na verdade, está um balaio de gato esse negócio. Mas uma coisa tem que ficar clara, viu? Quem está contra os aplicativos é o Partido dos Trabalhadores. É o PT, através do seu deputado federal de São Paulo. Como é o nome do rapaz? Era o Carlos Zaratini. Carlos Zaratini, deputado federal do PT, com o apoio da bancada do PT e da presidente do PT, aquela moça lá do Paraná que gosta... Gleisi Hoffmann. Que gosta dos aposentados. É o PT que está defendendo os taxistas e patrocinando essa luta contra os aplicativos. Só que assim, o tiro está sendo no pé, porque para cada taxista beneficiado, está sendo prejudicado pelo menos 100 profissionais, chefes de família, que estão prestes a serem proibidos de trabalhar. E outra coisa, o que está querendo criar é vinculação e domínio estatal sobre um aplicativo privado. Hoje, na Rádio Pampa, a gente debateu o tema e eu tenho visto todo mundo dizer o seguinte: pois é, porque os aplicativos não pagam impostos. Eu queria saber o seguinte: por que os aplicativos, o valor do aplicativo da corrida custa menos da metade do táxi? Aí alguém vai dizer, mas nós pagamos... Para aí, eu quero saber quanto custa o carteirão, quero saber quanto custa as vistorias, eu vou fazer a conta. Quanto custa a camisa que tem que usar, a calça que tem que usar. Eu quero saber também os benefícios, que são os descontos, ou seja, zero de IPI, assim como também não paga IPVA. Então eu queria botar na ponta da caneta, queria que alguém mandasse o cálculo para me explicar por que os aplicativos, mesmo recolhendo 25% para os donos dos aplicativos, ainda sobra dinheiro e os motoristas conseguem manter suas famílias. É só isso. Eu não quero fazer juízo de valor. Eu quero só que me expliquem essa conta. Mas e esse deputado aí, com certeza, ele tem interesses nisso, né? Sim, eles querem agradar. É o sindicato dos taxistas de São Paulo que está querendo bagunçar isso. Eles fizeram o projeto, o advogado do sindicato lá que fez o projeto, deu o projeto pronto para esse deputado que apresentou com o apoio do PT. E ele, em 2002, ele foi alvo de denúncias de transferências irregulares
milhares de recursos para empresas de ônibus em São Paulo. Esse deputado? Que coisinha, né? Pois é, e agora está querendo legislar e tirar... Mas é que também vocês já notaram, né? Que quem não tem uma acusação, quem não tem dinheiro em casa, não está na moda. Aí não sai na mídia. Todos eles têm que ter um passado negro. Tira a credibilidade. Esse cara fez um projeto que foi apresentado pelo deputado e o deputado, o advogado fez o projeto. Em regime de urgência e tal, o projeto. Pressão, as corporações estão lá pressionando, taxistas, eles estão pressionando. Só que assim, vamos colocar 80 mil taxistas no Brasil, tem mais de 1 milhão de motoristas de Uber beneficiados. E outra coisa, esses sindicatos dos taxistas, alguns deles estão enfrentando uma resistência muito grande, porque tem motorista que não tem carro e está trabalhando de Uber. E está ganhando mais. Sim, sem dúvida. Então eu quero que alguém me explique como é que fecha essa conta. Por que, que o Uber trabalha por menos da metade do preço? Segredo de Fátima. Por que os aplicativos trabalham por menos da metade do preço? E ganham muito dinheiro, né? Porque hoje o Uber é a startup que mais vale no mundo. Né? Pois descontam 25% para o aplicativo, ainda sobra dinheiro. O motorista tem que entrar com o carro, a manutenção do carro, a gasolina, Vitorino, e ainda consegue se manter. O Uber, Cabify, isso aí significa modernidade. Ninguém pode segurar a modernidade, por mais que reclame, etc. Vai ter lugar para todo mundo. Basta fazer um processo de adequação. As pessoas têm que se adequar ao momento. Cada momento é um momento. Na guerra é uma coisa horrível, não tem comida, não tem nada. E as pessoas conseguiram, pelo menos algumas, sobreviver. E aqueles bons taxistas, aqueles que já têm os seus clientes, etc., isso aí vão continuar sobrevivendo. Evidentemente que nós estamos entrando numa época, aqui no Brasil e no mundo inteiro, que se a pessoa não tiver um alto grau de profissionalização, um alto grau de capacitação e não tiver um aprendizado constante, ela vai submergir no mundo pragmático de hoje, porque as coisas são pragmáticas. Hoje, atualização. Isso, 2 mais 2 são 4, antigamente era 22. Antigamente eu me lembro que aparecia uma vaga numa fábrica, né? De operário e tal. Então o camarada ia aprender, era na prática, ele ficava ali aprendendo. Hoje não, ele já faz um curso, etc., para ser ali operário daquela fábrica. Estou apenas dando um exemplo muito simples disso. Então, as pessoas têm que entrar nesse processo de atualização. E essa coisa do Uber, Cabify, tudo isso, é uma coisa do momento e isto aí vai crescer. As pessoas vão ter que conviver com esse tipo de coisa porque a população quer. De cada 10 pessoas, 9 querem manter. A população, ela necessita, não só quer. Vão ter que aceitar, elas não podem ficar fora do mercado. A atualização tem preparação, tem qualificação, só que as pessoas vão ter que entender. A moda mudou, as roupas agora tem roupa que é feita em 10 minutos agora. Agora, Magda, a discussão que ganha corpo nisso aí é mais uma vez o interesse financeiro. Sempre é. No Brasil, é a fatia de mercado que ela era de apenas um pequeno número de pessoas que se abre para outras pessoas. E o CAD hoje, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele já se manifestou, estão fazendo um estudo a respeito dos aplicativos e nessa prévia, já que teria essa votação e tal, já que está tendo essa votação, eles disseram que é muito bom para a comunidade. Essa abertura de mercado, essa concorrência, porque a concorrência, ela fez com que algumas falhas, por exemplo, do serviço de táxi fossem corrigidas, coisa que não estava acontecendo, né? As falhas existiam, as pessoas reclamavam e a classe dos taxistas, nem todos os taxistas, mas muitos não estavam nem aí e não queriam mudar porque não tinha concorrência do outro lado. Estava garantida a fatia deles. Né? Agora... Exatamente, agora tem que estar dentro do mercado. Mas tem outras... Estavam vendendo táxi em São Paulo a 1 milhão. Mas tem outras coisas também. Tem outras coisas também que eles não estão prestando atenção e estão ficando só nisso, né? Mas a discussão, Magda, é a seguinte: a grande discussão é a seguinte: o que vai sair disso aí? O governo quer meter a mão no transporte privado urbano.
Essa é a verdade. Eles querem criar algum tipo de imposto... Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Claro. Eles não estão preocupados com o cidadão. Não. Eles querem meter a mão. Nunca estiveram. Eles querem meter a mão. Eles querem se eles meterem a mão, eles vão de novo prejudicar o cidadão. Claro. Eles vão prejudicar o trabalho. Eles vão prejudicar essas famílias que hoje encontraram uma renda para sustentar suas famílias no... Renda que eles tiraram, né? Vai ficar caro. Dos desempregados do Brasil. Que tipo de imposto que eles querem cobrar? O que eles querem fazer? Eles vão criar alguma papagaiada. Vai ser o mesmo valor que era o táxi. Esse deputado do PT, e eu vi hoje, me deu o trabalho de ouvir hoje o seu Humberberg Farias lá. Como é o nome dele? Eu não entendi. Humberberg Farias lá. Aquele rapaz lá A cachaçinha? Aquele que era olha, cuidado. Ele era cara preta, hoje é cara de pau. E a presidente, a dona moça lá do Paraná também, do PT... Gleisi Hoffmann. Usando discurso, o seu Humberberg Farias, ele chegou a dizer o seguinte: nós estamos defendendo os motoristas que trabalham nos aplicativos, porque eles são trabalhadores e precisam ser cuidados. Hello? Olha a cara de pau da sua excelência. Dizer um negócio desse. Sua excelência. Pô, gente, para aí. O que o governo está querendo, o que eles querem é dinheiro. Dinheiro. Lembra quando falaram da reforma política? Porque não sei o quê, porque voto em lista, voto na mãe do Badé. Digo, esqueçam, tudo, não vão mexer em nada. Eles querem é dinheiro. Arrumaram 1,7 bilhão, sendo que o PMDB vai ficar com metade desse dinheiro. Eu disse desde o início, eles só querem é dinheiro. Essa discussão dos aplicativos também tem esse viés. Eles querem é dinheiro. Eles querem é regulamentar de tal forma a criar imposto, a criar isso, criar aquilo. Resultado, Uber, Cabify, vai ficar caro, eles não vão poder praticar os preços que praticam hoje para recolher impostos, para esse bando de sem vergonha continuar fazendo dinheiro. Deixa eu fazer um momento assim carinhoso no programa. Claro. Nós somos muito agitados. A gente entrou, eu tagarela. Não, mas é porque hoje o dia tá pesado. O programa hoje tem muitas coisas e coisas muito fortes, enfim. Tensas. Tensas, mas tem uma carta, e uma carta sempre mexe com o meu coração. E essa carta nós recebemos já faz algum tempo. E como a nossa bancada ficou assim durante um período desfalcada, ou eu não estava, o Gustavo não estava, aí a Carla não estava um dia, enfim, ela foi remetida pela nossa telespectadora Alcena Lemos Lisenfeld. Ela mora aqui em Porto Alegre, nos Jardins do Norte do Sarandi, tá? E ela fez quase que um acróstico, mas ela manda um recadinho para cada um de nós. Que legal. Ela diz assim, ela nos chama de gente que faz a gente feliz. Chicão Tofani, eu gostaria que tu prestasse atenção um pouquinho, porque ela... ligado, tá, eu sei, meu amor, é só porque assim a dona Alcena manda beijinhos para todos nós. Magda, por gentileza, o que achares desnecessário ler, cortes. Marne conheci em Esteio, entre a praça e a Avenida Presidente Vargas. 1955 ou 1956? Lindo como és hoje. Chicão, gostaria de ver teus olhos. Jéssica, continues falando sobre neurolinguística. Obrigada, que bom. Magda, parou. És Miss, mulher bonita. Carla é outra bonita. Gustavo Vitorino, antes de conhecer-te, admirava tua linda voz. Gostei quando disseste, mulher para eu admirar, não os outros. Quando Deus criou o bloco da beleza, tu vieste de porta-estandarte. Mulheres do nosso Brasil, não fiquem enciumadas. Sou vovó, 81 anos. Gustavo Vitorino, gostaria de ouvi-lo tocar Bolero de Ravel, Guarani, Aquarela do Brasil, etc. Criaturas abençoadas que fazem-me rir e aprender. Muito obrigada. Dá, como diz o Marne... muito obrigada. Dá, como diz o Marne, pela atenção, abraços, Dona Magda, Alcena. Olha que coisa mais linda. 88 anos. Que delícia. 81 anos, coisa mais linda. Que delícia ouvir a só deixou na gente a vontade de beijar sua boca.
a coisa mais querida. Não, abraço de urso, Isso, se a senhora estivesse aqui, a gente beijaria muito a sua bochecha, as duas bochechas. Precisava ler isso aqui agora, a gente estava muito algalhado. Continua sempre assistindo a gente. Chicão Tofani, conta alguma coisa, uma notícia, alguma coisa? Senão Ô, Magda, eu queria antes do Chicão falar, que, já que ela falou para eu continuar falando de PNL, de programação neurolinguística, eu tenho um convite para estender para os meus colegas, que é a Estratégia, que é a empresa onde eu fiz e onde eu vou fazer outros cursos, fez um convite para que todos estejam no próximo Introdução à PNL, que tem no mês de novembro. Vou dar as datas lá nas minhas redes sociais. Então, se vocês quiserem, tiver interesse em conhecer um pouco mais e se aprofundar na neurolinguística, vocês todos estão convidados. Eu pensei que era pão com nata e linguiça. Neurolinguística. E quem quiser saber mais... pão com nata e linguiça. Olha só. Mas quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa ciência, eu vou dar a data para vocês depois. Tem lá no site www.estrategia, que é com S mudo, né, sem o E, .life, L-I-F-E, life de vida. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse projeto maravilhoso, fica à vontade. Tem lanchinho? Tem coffee break. Tem lanchinho. Ai, que coisa horrível. Tô dentro. Eu me interessei. Cara que a gente vai amar. Vocês vão amar se vocês quiserem. Pode ficar de regime, Gustavo Vitorino. Tá chegando o verão agora. É verdade. Não pensar no lanchinho. Eu começo o meu regime de verão dia 15 de dezembro. Não, mas daí não dá tempo. Toma mais cerveja. Bom, azar. Pra ficar com o corpo bom pro verão, tem que começar o regime no inverno. Não, mas o meu corpo tá definido. Tá definido que vai ser essa porcaria aqui. Sabe qual é o regime? De engorda. Exato. Isso. E o prefeito de São Paulo, vamos voltar à vaca fria e à balbúrdia. O prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, nesta terça-feira, nesse último dia do mês de outubro, defendeu o quê? A criação de uma frente de partidos, ou seja, eu acho que a água começou a subir, que ele chamou de centro. Centro, como seria formado esse centro? PSDB, PMDB, DEM, PPS, PP, PR, PRB, PV e PSB, para lançar o candidato único em 2018. E derrotar nas urnas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o deputado Jair Bolsonaro, do PSC. Ou seja, será que ele está preocupado, hein? Magda, a partir do momento que ele convocou também o PMDB para esse negócio aí... Olha que o PMDB tá cantei a pedra já, isso aí. Mas eu tô só acusada de corrupção, dinheiro em mala e doleiro denunciando 2 milhões para cá, 3 milhões para lá. Eu não disse que ele era um candidato de 15 minutos. Vai ser uma frente rica. Vai ser uma frente rica. Vai ser uma frente rica. Se ele diz, olha, vamos criar uma frente de centro, vamos procurar partidos que tenham... Sabe, que tem uma consistência. Aí convoca o PMDB, que tá fazendo essa lambança. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O candidato vai ser o Alckmin. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. 230 milhões. Não é mais? Não, o PMDB só 231 milhões. 231 milhões. 231 milhões. Então tá explicando por que ele quer o PMDB. Agora eu pergunto para vocês. Não era esse o candidato a presidente? Não, deu. Dória se matou. Mas olha aqui, olha o que ele disse. Dória se matou. Dória não quis se posicionar sobre a possibilidade de uma chapa pura tucana com o governador Geraldo Alckmin para a presidência, e ele disse, abre aspas, não cabe a mim discutir se a chapa será pura ou não. Não quero ser um elemento fracionador, mas aglutinador. Oi? Tá furado. Oi? Ele era candidato, ele era... Não, já meteu os pés pela mão. Olha, eu estou, completamente. como se diz em Portugal, até as tampas. As tampas, estou até as tampas. Ora, tenha dó. Ora, pois. Dona Magda, rapidamente, eu gostaria de mostrar um livro do professor Paulo Centeno Ribeiro, que me foi dado esse livro pelo meu querido irmão e amigo, doutor Antônio Carlos Cortes, um dos grandes criminalistas do estado do Rio Grande do Sul, uma grande figura. O professor Paulo Centeno, quando a gente falou Esteio, ele é de Esteio. Paulo Centeno Ribeiro, o professor, ele começou a estudar com 10 anos porque ele tem problema de visão, ele não enxerga. Olha o valor que tem que se dar para uma pessoa que não enxerga e que escreve um livro. Eu não li o livro, sei que o livro se chama A Busca.
claro que a busca de uma pessoa que não enxerga é uma busca muito mais demorada e mais inteligente do que as pessoas que têm o sentido da visão. E ele vai estar na Feira do Livro, na 63ª Feira do Livro de Porto Alegre, no dia 9 de novembro, portanto, na outra semana, às 5h30 da tarde, autografando. Quinta-feira. Isso, é uma quinta-feira. Ele tem 76 anos, foi o patrono da Feira do Livro de Esteio, casado com a dona Hilda, um abraço para ele. Ele entrou na escola aos 10 anos. Então, a gente tem que prestigiar todos os grandes escritores, os grandes autores, mas principalmente uma pessoa que, pelo seu esforço, pelo seu denodo, escreve um livro. Coisa que eu, em primeiro lugar, não tenho capacidade para escrever um livro e não tenho talento para escrever um livro. Mas admiro as pessoas que têm coragem de escrever um livro e fazer com que esse livro seja lido, percebido, aceito e guardado na memória. Olha, Marne, mas infelizmente... Eu vou lançar um livro no ano que vem, que a capa é considerada uma das capas mais lindas que vai ter em livro. Eu já vi, a foto é bonita. Né? Aquela ali é uma pré-capa que se chama Vivendo a Noite com Chicão Tofani, 35 anos de televisão que eu completo no ano que vem. Então vai ser um relato da noite. Tipo Ibrahim Suede. É uma coisa mais ou menos mais sofisticada, mais preto e branco para a noite colorida. Como é que foi a música eletrônica? Começou no Rio Grande do Sul, as musas da noite, blá, blá, blá. Um livro de 175 páginas. Muito legal. Marne, eu acho incrível quem consegue escrever também, mas eu acho lamentável assim que existe tanta gente que lança livro que não tem o que dizer para a população. Inclusive, tem muitas pessoas que lançam autobiografias que nem tem o que dizer, que nem tem uma história assim para contar, que dê exemplo para as pessoas. Eu dou como exemplo esses funkeiros, Valesca Popozuda, que tem a sua autobiografia aí nas livrarias. Eu acho um absurdo, eu acho que é falta de respeito, sabe? Com esses grandes escritores. Isso é verdade, isso que a Jéssica falou é verdade. Durante muitos anos eu acompanhei a Feira do Livro. E tem, vou falar pior é que tem sim. Pior é que tem público. Se ela banca a sua publicação, com certeza. Tudo bem. Agora, para dar para os amigos. Se ela pede incentivos culturais, como fez Cláudia Leite, aí eu acho um absurdo. Aí eu acho um absurdo. Se ela banca, tudo bem. Parabéns, que ela tem. Chicão, parabéns, porque eu acho que o Chicão é um ícone, né? O Chicão tem o que dizer, tem muita história para contar, né? é uma pessoa pública. Eu lembro do JK, quantas vezes a gente só falou pro JK, tem que fazer um livro, grava todas as tuas histórias da tua memória. O Marne pode contar a história do rádio. Eu já pedi para ele fazer isso. O Marne pode contar a história do Rádio Gaúcho. Mas esse livro, cara, vai ser um livro mais fotográfico das gravações que eu fiz. Por exemplo, pouca gente sabe que o deputado Lara, meu amigo, ele teve uma boate em Punta del Este chamado La Morocha. Então, eu gravei no La Morocha, gravei na Ibiza e em Florianópolis, quando não existia todo esse charme de Jurerê, sabe? E o Lara, na cidade dele, foi DJ. DJ. E tem fotos disso aí. Então, vai ser um livro fotográfico e falando dos anos. Isso, conta a história através da imagem. Mas não vai ter um enredo, assim, de escritor, nem tem essa pretensão. Não, o título dele já diz, né? Foto de mulheres bonitas? Não. Vai ter mulher do Miss TV na época. Isso. Pessoas que começaram. Por exemplo, pouca gente sabe em Porto Alegre que a Fernanda Lima começou comigo. Começou no meu programa, gravando o Dado Bira. E sabe como é que ela terminou na MTV? Em 98, o Brasil ia para a Copa da França. E a Varig ia levar o Brasil. E então, todos os caras que tinham programas alternativos, assim, na noite, assim, tipo o Mauro Júnior, eu, Otávio Mesquita, iam gravar. E eu não queria gravar lá. Queria ir voltar no mesmo dia. E eu me dava com ela. E daí eu disse assim, tu não quer ir no meu lugar, vai com o meu câmera, volta hoje, tu fica lá, porque ela queria ficar no Rio. E ela disse, até vou, uma oportunidade legal. Ela foi lá e naquele dia, na gravação, no aeroporto do Galeão, um cara da MTV viu ela, levou pra lá e começou a dizer... legal. Até a mãe dela reconhece isso. Mas como todas as mulheres e homens, quando começam, negam o passado, sabe? Isso é uma coisa... Nego onde começou. Não, nem todo mundo, né? Mas eu não tô nem aí. Os mascarados negam. Magda, já que estamos falando em lançamento, deixa eu agradecer meu amigo Luiz Coronel, que gentilmente me mandou
essa obra, pré-lançamento nacional do CD Book, parte das memoráveis parcerias de Luiz Coronel, ele que é muito mais do que um poeta, também um exímio letrista. Maravilhoso. E que nessa primeira parte lança o CD Book, né? Sim, agora ele lançou tudo, ele tinha lançado só o CD, isso, agora ele lançou tudo. A obra de abertura, Os 10 Cantos de Leontina das Dores, interpretada por Fafá de Belém, acompanhada da orquestra Unicinos, com a regência do maestro Evandro Maté e os arranjos de Alexandre Ostrovsky. As músicas de Ayrton Pimentel, Isabela Fogaça, Marco Aurélio Vasconcelos, Marlene Pastro, Raul Elvanger e Sérgio Rojas. Quero agradecer de coração ao Luiz Coronel por essa belíssima obra. Coisas assim fazem parte da minha biblioteca. Lembrando que no dia 7 de novembro, no pavilhão de autógrafos da Feira do Livro, o Luiz Coronel estará autografando a obra para quem estiver interessado. Maravilha. Obrigado. Eu não falei nenhum WhatsApp ainda. Não, nenhum. Vou ler. A galera já vai deve começar. Boa, bancada. O Brasil precisa de uma reforma moral. O exemplo do trânsito se propaga para outros ambientes coletivos, como supermercados e cinemas. Tudo questão de educação. E o porto-alegrense se tornou um povo muito individualista. Aplicativo é bom, mas tem que dar mais segurança ao passageiro. Qualquer um dirige um Uber. É verdade. Qualquer carro pode ser Uber e não pode dar muito lucro ao profissional. Quando tiver que trocar de carro, quero ver. É apenas a minha opinião, sou bancário, uso Uber, mas tem que melhorar muito, tem que qualificar. Os táxis sentiram e melhoraram. Roberto Porto, Viamão. Olá, bancada. Só gostaria que o senhor Vitorino me apresentasse um motorista de Uber que esteja vivendo desse serviço. Aquele que foi agredido já largou faz tempo. Um abraço. Lindoberto Sarmento, de Porto Alegre. Sr. Lindoberto, todos que eu converso estão dizendo que estão vivendo disso. Eu também. Quando eu uso, eles dizem, olha, é minha profissão, coisa e tal, estou vivendo disso. Agora, uma coisa que o telespectador falou anteriormente é verdade. O Uber fez uma promessa no início do serviço e está descumprindo. Os carros estão sujos, estão feios, carros velhos, eles estão fazendo volume. Estão fazendo muito volume, mas descuidando da qualidade. Hoje, o táxi... repito, é mais caro, mas o táxi hoje está mais limpo, melhor e mais seguro que o Uber. Eu digo uma coisa para vocês, eu só ando de táxi. Eu só ando de táxi. O táxi hoje está mais seguro, mais também. Tem o Pop também, que ele está mais seguro e mais limpo. 99 e o 99 Pop. O Anderson... Só para acabar aqui o WhatsApp, o Anderson, do bairro Sarandi, diz o seguinte: boa noite, pampeiros. Uber é muito bom, mas em dias de chuva perde feio para os táxis. É verdade. Com a tal da tarifa dinâmica. Nos táxis, a bandeirada é sempre a mesma, independente do tempo, estar ensolarado ou caindo canivete. Uber no bairro Sarandi. Não só no dia de chuva, né? Chega perto das 6 horas, 5 horas, 5 e meia, já não dá. O Uber fica mais caro que o táxi. Mas o Cabify não, né? O Cabify não tem tarifa, ele não tem flutuante. Isso mesmo. Eu até hoje não consegui usar. Na verdade, veja você, a gente está falando aqui de 3 serviços diferentes que têm perfis diferentes. E o Cabify os táxis estão mais seguros, mais limpos, coisa e tal. O Cabify é a mesma tarifa, mas é mais caro que o Uber em certos horários, que é mais barato que os demais. Mas tem essa coisa, a tarifa randômica, a tarifa dinâmica é essa. E joga o preço às vezes na altura e deixa de ser Cabify também. Os carros são melhores, são mais novos, tem um controle maior. Sabe o que se chama isso? Concorrência. Concorrência é ótima. É a chave do negócio. Sabe quem ganha? Nossa. Boa noite, bancada querida. Dona Magda Beatriz, diz o seu Luiz Chervensky. Viu o que ele aprontou hoje? Não deixou levarem um amiguinho Cabral para um presídio federal. O PCC poderia matá-lo. O que for contra o Brasil ou o povo brasileiro tem dedo de Gilmar Mendes. Seu Luiz, o pior é que é verdade. E aí, ele disse também que, porque entre as razões, né, para trocar o seu Sérgio Cabral, era que ele estava só vivendo de privilégios e privilégios. Mas ele disse que vai ter que provar, tem que comprovar que está vivendo. Então, eu vou lhe dizer que não é suficiente
a sala de cinema agora que montaram lá, que tem inclusive um que vai administrar, né? E aí tem progressão de pena e tal, tudo bem. A cada 3 dias que ele trabalha cuidando, um dia a menos na pena. Mas a verdade é o seguinte, nada é benefício para o Sérgio Cabral. Porque tudo foi doado por uma igreja, do não sei da onde, do não sei o quê. Só que... A igreja já negou, hein? A Igreja Batista do Meia. As duas igrejas negaram, disseram que não é verdade, que não procede, que jamais fizeram, que não tem absolutamente nada a ver com esse presídio. E que o seu fulano e o seu Beltrano, que se intitularam representantes, não são nada da igreja, no máximo frequentam da igreja. E assim, ó, eu também quero esse benefício. Porque é uma tela de 70 e tantas polegadas, uma máquina. Agora, dona Magda? Não é possível isso, é um escracho. Não, e a parte da audiência em que ele cita a família do juiz, os seus hábitos, o Gilmar diz que aquilo não é ameaça. Não é nada, porque é público isso. Cara, ninguém vai entrar com impeachment contra esse Gilmar. Posso falar a respeito disso? Por favor, quero lhe ouvir. O ministro Marco Aurélio Mello teve uma atitude fantástica. Eles estão sendo chamados, todos eles, para entrar com provável processo solicitando, que disse o Vitorino, o impeachment. O impeachment do seu Gilmar Mendes está denegrindo todo mundo. Não dá mais. E o Marco Aurélio Mello disse o seguinte: eu estou impedido de fazer isso. Aí perguntaram por quê? Porque simplesmente eu não me dou com esse cara. Ai, que maravilha. Não falo com ele, não quero saber, então eu já tenho raiva dele, eu não posso. Como é que eu posso julgar uma pessoa que eu não gosto, que todo mundo sabe que nós nos hostilizamos, os dois, temos esse processo de hostilização. Então, achei muito digno. Então, já existe dentro do Supremo Tribunal Federal um processo de outros ministros, etc., querendo tirar, não acredito que isso vai acontecer, o ministro Gilmar Mendes. Fazer uma promessa. Fala, Chicão. A dona Magda, sabe que eu sou um cara de política, eu passo às vezes batido e não ligo. E uns amigos meus me ligaram hoje e disseram: Chicão, fala isso aí no ar aí. Você tem coragem? Tem coragem. Coragem é uma coisa que eu, se eu sendo descendente de Heitor, não vou ter coragem. 2 grandes mandrake gaúchos, que eu fiquei até triste, que votaram a favor do Temer, então no mesmo balde que Eduardo Cunha, José Fogaça. Não sabia que José Fogaça tinha votado a favor do Temer. Eu acho que José Fogaça, cada vez que fica mais velho, mais decadente ele vai. E Ieda Cruz amarelou. Que coisa feia isso. 2 mandrake. Então agora, para ser coerente, como eu sou um cara coerente, se você fala de Eduardo Cunha, fala de José Fogaça, fala de Ieda Cruz. Estão tudo no mesmo balde. Quem votou a favor do Temer, votou a favor da corrupção. Isso aí é uma coisa, eu acho que ele manchou a carreira do Fogaça. Era um compositor, um cara consagrado. Para que votar a favor do Temer? Qual é a vantagem do ganhou? Alguma coisa ele ganhou, Com certeza, alguma vantagem. Alguma vantagem ele ganhou. E a mídia parece que passa meio um pano quente em cima. Eu não passo, é tudo mandrake. E Ieda Cruz não foi, amarelou. Ieda Cruz nem devia ser governadora, ela foi governadora num golpe de sorte. A carreira dela já era também. Se o nosso cara que vai votar amanhã, ele vai pensar: por que eu vou votar no Fogaça? Na hora da maioridade penal, Jéssica, ele foi contra os interesses de todo o Brasil. Então o que o Fogaça está ganhando? Ele não precisa disso. Mas não adianta. Quando a pessoa perde o freio da dignidade, da altivez, ela vai para a lama. Já foi Fogaça, foi Ieda Cruz. São nada a ver mesmo. É uma tristeza. Eu continuo considerando o Zé Fogaça uma grande figura. Mas não, Eduardo Cunha votou a favor do Temer. Ele não passa a mãozinha. Então não me fala que esse cara lá de Brasília. Por quê? Não tem medo de falar dos caras daqui? Tem que falar dos caras daqui. É Brasil também. Chicão, chama-se diatribe. Desdobre pra mim. É o seguinte, mas eu gosto, é meu amigo. É meu amigo. Tá, Fernandinho Beiramar é teu amigo, então é legal. Então. Não, Fernandinho, eu não conheço o Fernandinho Beiramar. Ele votou a favor do Temer, ele votou a favor disso aí. O Vitorino disse que todos que votaram a favor do Temer votaram Cruz foi classificada como a melhor governadora dos últimos 50 anos. Eu estou errado, Vitorino? Tá bom, é a melhor governadora, votou a favor do Temer. Foi a única que manteve o Rio Grande do Sul em azul. Então,
Tudo bem, então pode votar a favor da corrupção. Viva Temer, tudo é assim. Não, moço. Pô, peraí. Não, moço, não, tem que ser coerente. Não, para um Como tu fala do Sérgio Cabral, tem que falar do Fogaça. Peraí, sem ataquezinho histérico. Não é ataque histérico. Eu dei uma informação. Para um pouquinho, eu dei uma informação. Eu disse que foi a única governadora que manteve as contas do Rio Grande do Sul em azul. Ponto. O resto você viajou aí. Não, eu viajei. Votou a favor do Temer? É viajar? Não, mas defendesse a tua opinião. Lá, ó. Critica lá a câmera lá, ó. Tá, mas lá, é gozado. Quando o Eduardo Cunha vota a favor do Temer, é malhado aqui. Agora, quando os Fogaça votam, não é malhado. Essa é a nossa imprensa. Isso é verdade, Chicão. Isso foi uma decepção mesmo. Sim, no dia que aconteceu, nós falamos. Isso, é que tu estava fazendo outra coisa, não falou. Não, mas sempre existe um falar assim, ó. X é Fogaça, Pim, ponto. Não, Fogaça não. Nós lemos a lista de todas as pessoas que falaram. Tu estavas fazendo outra coisa, não falei e nós lemos duas vezes ainda, porque um dia a Magda estava apresentando, no outro estava a Carla, ela leu de novo. Tu estava fazendo outra coisa, não falou. Agora eu relato o voto dos Mandrake, não fui eu sou culpado. Isso é a reversão do bababá. Prestar atenção no programa. Não, é que tu tá revoltado com 3 dias de atraso, 4 dias de atraso. Que não votou. Um delayzinho. Mas tudo bem, tu tá atendendo o nós falamos o dia que aconteceu. Depois da maioridade penal, perdeu todo o meu conceito. E digo mais aqui. Essas mesmas pessoas serão reeleitas o ano que vem. Sim, o povo vai esquecer. É isso aí. Olha lá, vou voltar a falar do eu não sou cabide de emprego, não sou gigolô do erário público, eu tenho competência na vida privada, não sou incompetente. Incompetente vai. É que tu é um cara inteligente que tem memória. Tem gente que não tem memória. Eles não tem que ir nada. Posso voltar a falar do judiciário? Tudo gagá. Obrigada. Olá, bancada. Hoje o judiciário, que era o que nós estávamos falando, hoje o judiciário não tem utilidade nenhuma para o cidadão de bem devido à lerdeza processual. Se reduzissem as mordomias do judiciário e aumentassem o número de juízes, talvez melhorasse. Mas acho que o foco do judiciário são as mordomias e privilegiar bandidos. Isso é sério, hein? Abraços, Adimar de Guaíba. O Jorge Leffer fez um destaque de uma coisa que passou batida, eu ouvi e deixei porque tu estava falando outra coisa. Acabaste de dizer, não fica zangada comigo, as crianças chegam em casa e apagam a água. Eu falei apagam, falou, mas apagam a luz também. Mas é que tu estava falando e a gente deixou. Achei divertido o teu descuido, não fica brava comigo. Claro que ela não ficou, porque ela nem se deu conta. Tem que ver quanto Francisco Simões Pires, boa noite, Magda e bancada. Sou instrutor de trânsito, vivo esse dia a dia do trânsito. Concordo com o Marlon. Ensinando desde criança as questões de trânsito, mas falta uma fiscalização e punição efetiva. Imagina que tem gente que está com a carteira caçada, viu hoje, Gustavo Vitorino, as coisas que eu estava dizendo, e vai ao CFC assistir às aulas e estacionam seus carros na frente da autoescola. É verdade, eu sei, eu estou te dizendo, eu tenho amigo que faz isso. Claro que é preciso um debate mais amplo, mas tudo passa pela educação. Francisco Simões Pires, é verdade, Francisco, eu sei. Esses dias um instrutor disse assim, pessoal, eu vou pedir só uma gentileza, venham de Uber pelo menos fazer a aula, para não ficar muito chato. Magda, eu quero mandar um beijo para um telespectador que está de aniversário hoje, o Vinícius Souza. Parabéns, ele que quer ser jornalista, é um futuro jornalista e diz que aprende muito conosco todos os dias. Parabéns pra você, só digo que vai ser pobre, né, tadinho? Muito, a não ser que tu vai ser correspondente internacional. Aí sim pode ganhar dinheiro. Com o WhatsApp dele aberto. Coitadinho. Sério? Querido. Olha aqui, ó, para que as coisas se tornem legais, o povo brasileiro tem que assumir que é brasileiro e amar esse país. Temos origem, mas nascemos neste país, não sei. E o João de Londres, porque ele mora lá e ele assiste o nosso programa e nos manda sempre coisas pelo iPhone dele, mudou a lei aqui na Inglaterra, diz ele. Nós estávamos falando sobre as punições, educação no trânsito. Ele disse agora qualquer acidente de carro por direção perigosa ou velocidade, ou falando ao celular com vítima fatal, é prisão perpétua. A lei mudou por força do povo. Viu? E lá, por exemplo, é juiz, amiguinho,
mais importante o senhor que está nos assistindo aí na Inglaterra, o senhor sabe muito bem o que eu estou falando. O cidadão é preso, ele vai na hora na presença do juiz. Plantão no judiciário, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, tem um juiz lá, e o juiz 3, 4 horas da manhã não tá feliz não, viu? Então, chegar bêbado lá, que fez lambança no trânsito, na frente de um juiz, 3, 4 horas da manhã... E é o que mais tem bêbado. Que não tá contente, pode ter certeza que a punição vai ser pesada, Sua multa vai ser tanto, você vai ficar tantos dias sem dirigir. Olha, mais o quê? O nosso telespectador Gizolf deve ser o sobrenome dele, Chicão. O nome dele começa com J, mas como ele não assinou, aqui só tem o e-mail dele. Ele mandou assim, Chicão tem razão. Viu? O Chicão tá bombando, mano. Tá bombando, viu? No WhatsApp. Eu acho que é estilo Gilmar Mendes, pra mim. Pra mim, Fogaça e Gilmar Mendes, tudo igual. Ok. Quem fica do lado do Temer é tudo igual. Agora o Fogaça morre. É tudo igual. Votou a favor, porque tem que dar uma explicação por que ele votou a favor. Isso aí realmente ele deve explicar. Chicão, eu votei a favor porque eu acho isso aí. Tudo bem, desculpe, querido. Retiro tudo que eu disse. Mas eu já te disse, ele já explicou lá na primeira. Que ele explicou como juridicamente e tal. Lembra que ele falou? O voto dele em cima dos fatos jurídicos. Eu nem sei disso nome. Mas eu não. Mas tudo bem, se é desdobra, não é essa a explicação dele. Ele realmente decepcionou os eleitores. Lembra que no primeiro, na primeira denúncia, o Lazier também votou porque disse que analisou os fatos juridicamente e votou a favor do Temer também. No segundo, o Lazier mudou. Lembra? O Fogaça fez a mesma coisa. Votou no primeiro e no segundo, a mesma coisa. Permaneceu. Não mudou. O Lazier mudou. Agora, e aí, só que assim, acho que a única coisa o Fogaça que assim, é suplente, né? É suplente, mas está, né, deputado. No exercício. Mas, Chicão, comparar, por exemplo, o Fogaça com o Sérgio Cabral, aí já fica muito forte, porque Sérgio Cabral, a gente está vendo aí que tem 15 processos nas costas, é um dos maiores corruptos que esse país já viu. Então, assim, a gente sabe que Fogaça não que tem uma conduta ilibada, ele pode não ter a tua opinião e ter decepcionado os eleitores dele, dessa vez ter pisado na... É aquela história do cara que rouba. O cara que roubou um pneu do carro, roubou o banco, é a mesma coisa. Mas o Brasil está usando, segundo o Vitorino, que é a pessoa que mais conhece política aqui na bancada, tem que reconhecer, todo mundo que está do lado do Temer e vota a favor do Temer tem algum interesse que está ganhando algum, porque não tem porquê. É que a gente também não sabe o que acontece lá, né? Será que não surgiram algumas ameaças por aí? Não, ameaça não. Tem coisa de votar com o partido. Vou te dar uma Porsche, essa é a ameaça. Não, mas eu acho. Aí o meu queixo vai cair. Aí eu não tenho mais, eu não aposto mais em ninguém. Entendeu? É verdade. Porque, uma pessoa que já foi prefeito, que né, há tantos anos Duas senadores. Nada contra ele. Nada. E não assim, gente, ele não é rico, ele não esbanja, ele não ostenta, ele não nada disso. Muito diferente do Sérgio Cabral, que tinha casa de milhões. Então a gente sabe que é uma situação completamente. Eu acho que é uma situação diferente da outra. Não que ele não tenha me decepcionado. Respeito a tua opinião, nada a ver. A tua opinião é a tua opinião. Respeito. De repente, não mereça o voto das pessoas na próxima eleição, porque dessa forma, desse jeito, ficou nessa votação. Ficou ruim, né? Agora, comparar ele com o Sérgio Cabral... Nesse raciocínio, o Tasso Genro não ostenta. Nunca vi dizer que o Tasso Genro anda de Mercedes na rua. Nem o Fogaça, né? Nem o Fogaça. Então, ostentar. Eu acho que só ter a ideia de votar a favor do diabo é o diabo. Aí ele perde tu pode não gostar do voto dele, mas daí tu fazer algumas comparações, algumas coisas, a conduta dele, a coisa aí, eu acho que também aí é forte. Já a Cláudia Ruschel, gosto muito do Chicão, justamente pela postura correta dele e coragem de não ocultar seus sentimentos. Ele tem razão na postura que tem, assim como concordo com Marne quando ele fala que todos estes metidos em corrupção na política vão acabar sendo reeleitos. E digo mais, Lula também vai acabar sendo eleito, devagarinho Lula vem chegando e será capaz de convencer a todos que tudo que falarem sobre ele é mentira.
Acreditem, Lula ainda vai convencer que nada do que foi descoberto sobre ele é real. Nós estamos tendo uma ilusão de ótica. Maria Ieda Ávila Gomes. Dezenas de testemunhas, documentos. Olá, pessoal. Eu estava assistindo o Chicão falar dos políticos gaúchos que votaram a favor do Temer. Quero dizer para ele que quando iniciar a campanha eleitoral, eu irei colocar na internet todos os dias o nome desses políticos para não serem cotados. Se depender de mim, eles não serão esquecidos. Beijos, Maria Ieda de Porto Alegre. Eu tenho uma boa notícia. Uma boa notícia. Entre 2009 e 2016, aumentou em 53% pessoas com mais de 50 anos que resolveram cursar uma faculdade. Que legal. Legal isso aí. De todos com mais de 16 anos para o período foi de 35%. Quer dizer que os jovens estão menos interessados em cursar, em ir para a faculdade, pelo menos nesse comparativo. É uma coisa maravilhosa. Quer dizer, as pessoas com 60 anos pararam de estudar porque não tiveram oportunidade, não tiveram interesse, tinham filhos, casados, tiveram que sustentar os filhos, não tinham tempo para fazer um curso. E depois, já na terceira idade, 60 a 70 anos, resolveram sentar num banco de uma faculdade, de uma universidade, lá na faculdade, para tirar o seu curso superior. E muitos desses fazem um curso de história, fazem um curso de filosofia, etc., para alimentar a sua vontade de saber, né? Isso não é problema financeiro, é saber, etc. Então, é maravilhoso. Você que não está pensando em estudar, deve voltar a estudar. As pessoas têm que estudar. Isso é uma coisa maravilhosa. O horizonte que se abre, né? E o presidente Abraham Lincoln tinha uma frase que ele dizia, até tomei nota aqui, somente por hoje serei feliz. Somente por hoje serei feliz, dizia o presidente Lincoln. E isto é importante, porque você, no momento que você decidir, você fizer o vestibular, você entrar num curso universitário, você vai se considerar absolutamente feliz. Boa noite, meus amores. Como sempre, estou assistindo vocês. Manda um beijo especial para a dona Zaida, Melissa e Adriano. Por favor, amo vocês. Hashtag Fora Temer. A Nara Oliveira. Mari, só para comentar, eu acho ótimo que as próprias universidades dão incentivo para as pessoas com mais de 50 anos, dando desconto. Não, ao contrário, eles dão caríssimo. Não. Eu vou te falar, eu tô louco de vontade de fazer mais um curso. Eu já vi. Eu tô em dúvida entre psicologia e economia. Não. Já procurei, olha, eu tenho mais de 60. Psicologia, imagino. Como assim? Psicologia. Gustavo analisado. Sai de lá, vai pro suicídio. O camarada que vai fazer. Verdade, eu tenho vontade de fazer. Psicologia e economia. São dois cursos que eu gostaria de fazer. É que pra fazer psicologia tem que ser meio tantã. Tu pode fazer. Não fala assim que a minha filha é psicóloga. Tô dentro. A pessoa não pode ser muito corretinha. E ela não é. Então, a pessoa ela tem que ter um parafusinho a menos. Psiquiatra, então, tem que internar. Olha aqui, ó. Então, assim, ó. Isso é uma ideia interessante. Sem querer, a Jéssica deu uma ideia interessante. Não, mas tem faculdades. Alô, senhores deputados. Faculdades que tem faculdades que tem. Calma. Por favor. Não pede nada para deputado. Eles só tomam da gente. Não. As faculdades fazem. Não, eu ia pedir para alguém entrar com um projeto não pede, criando meia bolsa para velhinho. Eles vão roubar da gente. Roubar o quê? A bolsa. Não. Eles vão roubar nossa bolsa. As faculdades têm umas faculdades que têm. Faculdades que tem. Entre em contato comigo se alguém tiver psicologia ou economia que eu quero. Tu faz, tu fica pedindo. Eu vou pagar. Mas é que eu não sei. Não tô pedindo nada, eu tô pedindo que se identifiquem quem dá desconto pra mim. Tá, vamos ler aqui do nosso... O Chicão tem toda a razão. Não fiquem amenizando os nossos políticos, diz a Dalva. Carla, lê meu WhatsApp. Meu filho tá vivendo do aplicativo carro zero, carro limpo e tá ganhando bem. A NET. E aí ela completa dizendo que Fogaça e Ieda, ambos me decepcionaram. Omissão também é traição, dona Ieda. Eles têm que explicar. Beijos, NET Saldanha. Já a nossa outra telespectadora diz que o Chicão tá generalizando. Fogaça é um bom cara, tem que ver a história dele. Desde sempre teve conchavos. Não sou a favor do Temer, mas precisamos trocar a presidência. Não precisamos trocar a presidência agora, pois iríamos piorar toda a situação. Roubando ou não, temos que admitir. Tese defendida pelo Chicão. Os juros baixaram, empregos aumentaram. Aos poucos precisamos desenvolver as políticas públicas para o Brasil, não o assistencialismo que tivemos por 13 anos. Não assinou. Magda, boa noite. Avisa o Chicão Barrichello
Que o Temer já saiu do hospital. Brincando, porque eu disse que os negócios do Fogaça nós já tínhamos falado uns dias atrás. Mas eu achei tão sua importância ali com as pessoas que disseram pra mim. Olha aqui, ó. Conheço a gente. E o Marne hoje de verde me fez... Espera aí, ó. E o Marne hoje de verde me fez lembrar uma comida típica mexicana feita com abacate. KKK, Arthur Barcelos. Chama-se guacamole. Fala aqui, inclusive, uma delícia. Eu tenho que mandar um abraço pra ti. Todos os meses eu visito o Grupo Habitação, que eu sou amigo do Pérez, da Maria Tereza, mandou um abraço pra ti. Fiquei toda a tarde com a Maria Tereza, ela falou uma coisa que eu achei genial, Vitorino. O hotel, do jeito que era, o hotel tradicional, ele vai desaparecer no futuro. Os hotéis vão ser esses tipo flat, que nem o Milênio, Intercity, que são hotéis de sucesso, vão estar num pool que vai ter aplicativos que vão vender os hotéis pelo Brasil todo. Então, tu vai selecionar o hotel mais barato, é o hotel que é um tipo flat que está num pool. Vai ter, já tem. Vai ter. Mas ainda resistem dos hotéis de rede, tipo Sheraton, Plaza São Rafael. Agora, Chico, eu tô falando uma coisa muito interessante agora, que eu quero levantar um alerta aqui para as pessoas. Me esculhambou, agora tá dizendo isso. Que é o... Não esculhambei, acho que você... Palavra horrorosa. Assim, ó... Gente, agora vem o período de verão, vem o período de locação de imóveis no litoral. Muito cuidado. Cuidado. Não manda dinheiro sem ver o que tu tá alugando. O que tem de golpe, vocês não acreditam. Esse negócio de alugar imóvel pela internet, se não for numa imobiliária séria, imobiliária como a ACC lá do Wilson. Tem que conhecer, tem que ser imobiliárias conhecidas, identificadas. Se não for assim, não aluga. Esse negócio de, o senhor faz depósito aí, as fotos... Não. Você sabe qual é o golpe que eles fazem? Eles fingem que querem ver um imóvel mobiliário. Aí vão no imóvel, olham o imóvel, coisa e tal, vê o endereço, as características, baixam as fotos da internet que as próprias imobiliárias sérias colocam para que as pessoas vislumbrem e criam um site de aluguel de imóveis. E a partir dali, você manda o dinheiro e o assunto está encerrado. Quando você chegar lá com mala e coisinha nas costas, você vai descobrir que caiu num golpe. Esse golpe está cada vez mais presente. São Paulo está violento. Vitorino, existe um aplicativo que é o Airbnb, que é famoso por fazer este processo, né? Que tem lá disponível os apartamentos, casas para aluguel. E eles, caso, né, a pessoa tenha caído em algum golpe, eles não repassam o dinheiro. Eles só repassam depois que tudo ficar certo. Que você chegar, que você... Tá, e certificar de que está alugando mesmo. Aí eu pergunto, onde é o Airbnb? Qual é o escritório deles? Onde é que fica? Mas isso é internacional. Ele não é brasileiro. Não, é verdade. Não, Airbnb não. Então eu vou reclamar para quem? Mas funciona. Não, querido, não. Mas funciona. Se der meleca, eu reclamo para quem? Não tem meleca, não tem meleca. Não esquece que não é no Brasil, né, Gustavo? Se fosse aqui, eu até dizia que não mas às vezes é brasileiro que monta. Não, isso é uma coisa de... Mas esse funciona. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. O Cláudia Ruschel, nós entendemos, sim, nós sabemos que estava ironizando todas as coisas do Lula, nem te preocupa, a gente até comentou aqui, assim, nós entendemos. Ela disse, meu candidato é Bolsonaro, até porque nossa segurança precisa de um presidente de linha dura, mas Lula é tão raposa que será capaz de se fazer de injustiçado diante da nação. Confesso que tenho medo disso, mas não duvido nada. Não, nós entendemos que era ironia tua, nem te preocupa. Aliás, ele já está fazendo isso, né, se fazendo de vítima. Olha aqui, ó, o Chicão Tofone abriu uma porteira para todo mundo cair de pau. Não vou ler as coisas que vocês estão escrevendo, estão dizendo, não vou ler, não adianta. Tenho 48 anos, estou inscrito no Enem e vou prestar vestibular na URGS. Quero voltar a estudar e fazer engenharia civil. Diz o Jorge Mar Bernasconi de Viamão. Tem 48 anos. É novo. Viu? Ó, quer voltar a estudar, tá? Muito bem. Eu acho legal. Eu acho que não existe limite para você aprender, para estudar. É maravilhoso. É curiosidade. Eu gosto daquela... Eu não tenho muita paciência para dar aula. Eu prefiro as palestras, a prova, de discutir conteúdo. Eu adoro a vida acadêmica. Marne Barcelos, uma coisa que a gente não falou até agora no programa é a data, né? A nossa data dos 500 anos da Reforma Luterana, né? O grande... Ontem eu apenas fiz um pequeno tópico, né, uma pequena fala a respeito disso. A Reforma Luterana, o protestantismo, que foi o protesto do grande Martin Luther, este alemão, este homem da Igreja Católica que, quando coloca as suas 95 teses, são teses pequenas, e publica
porque naquela época, se as coisas não fossem publicadas, e os editores tinham muito interesse, porque o que era escrito por ele era lido, ele, quando coloca essas teses na porta da igreja de Wittenberg, onde ele vivia naquela época, e os cidadãos liam as suas teses de revolta contra as indulgências plenárias que os católicos, que a Igreja Católica vendia àqueles que que cometiam os pecados. E quando o estopim de tudo foi quando um desses, ele era um monge, quando um foi se confessar e ele perguntou, olha, eu vou te dar isso de penitência, y tal. Aí ele disse, não, mas eu já paguei indulgência plenária, não preciso mais de penitência. Ele disse, mas como? Mas e a Bíblia? O que diz Deus e tal? Então aí começa toda essa mudança na igreja, o luteranismo, esta reforma da igreja, que acontece no dia 31 de outubro de 1517, portanto, completando 500 anos. Imagina este homem, naquela localidade da Alemanha, além de ter transformado a Bíblia do grego, ter traduzido a Bíblia do grego para o alemão, criando nas escolas, nos fundos das escolas, aulas de alemão para que os jovens pudessem aprender. Então, naquela região, foi o primeiro lugar do mundo em que o alfabetismo foi tirado de circulação na Alemanha, 500 anos atrás. E a igreja luterana, que está no mundo inteiro e aqui no Rio Grande do Sul, muito forte, nós temos muitas comunidades nas regiões de colonização alemã. Este homem, Martim Lutero, foi um renovador, foi um reformador. Eu quero dar meus parabéns à comunidade luterana do Rio Grande do Sul, a todas essas pessoas que acreditam nos ensinamentos e acreditam numa coisa fantástica que é o livro sagrado, a Bíblia. O que ele queria? Que as pessoas lessem a Bíblia e executassem aquilo que estava escrito na Bíblia, acreditassem na Bíblia e fossem seguidores dos ensinamentos. Então, a Igreja Luterana, o meu abraço, o meu respeito desta grande igreja, onde eu tenho tantos e tantos amigos, a Igreja Luterana, Martinho Lutero. O nosso telespectador Júlio Lázaro Torma, que nos mandou um e-mail, ele está em Boston e mandou esse e-mail. Um abraço à bancada deste programa desde Boston, e ele manda um texto, manda um texto com título feito por ele, com uma bibliografia bastante extensa, que tem o título de 500 anos da Reforma Luterana, e ele diz, o texto dele tem o título de O Justo Viverá pela Fé. E ele encerra esse texto, Marne, dele, dizendo assim, eu vou ler só o último parágrafo, que é bem interessante. Ele diz assim, a Reforma Luterana nada mais foi, junto com os novos acontecimentos e conquistas, a grande transição entre o mundo medieval e o moderno, na qual, naquele momento, nem Martim Lutero e seus conterrâneos estavam se dando por conta do momento histórico em que estavam vivendo. Estavam criando. Realmente fantástico, né? Fantástico. Wittenberg. Muito é uma pequena cidade. Eu tenho um recado aqui pro Marne, já que o Marne está com a palavra, da Carol e da mãe dela, Rúbia. A Carol e a Rúbia são lá de Santo Ângelo e estavam ligadinhas no programa do Ao Vivo, mas ela mandou mensagem só depois. Mandaram um beijão pro Marne. A Carol tem 13 anos, Ai, que Marne, amor, e ela diz que ela adora as tuas dicas de livros. Ela lê, adora ler, Marne, olha e que ela coisa. adora as tuas dicas. É importante isso. Marne, uma pessoa, uma criança de 13 anos, o Scantofani, eu queria ver. nós estamos com a nossa... Eu estava vendo como é que é a iluminação de um pólice. Isso aqui é uma obra que é considerada um copyright internacional, esse relógio do Gabriel Omar Batistuta, Magritte. Mas como é que tu vai ver com toda essa luz? Eu estava aqui fazendo como é que é? Legal é que não tá nem aí pro papo dos amigos. Posso falar dos aniversários? Por favor. Eu ia dizer a glória que é tu ter uma telespectadora de 13 anos que lê. Eu fico feliz. Eu ganhei a noite. Ganhou a noite. Mas vamos aos aniversariantes. Por isso que eu serei feliz por hoje. O primeiro aniversariante é outra figura maravilhosa, talvez o maior poeta brasileiro. Para mim, Carlos Drummond de Andrade, que estaria de aniversário hoje, se ele fosse, está no mesmo nível de Neruda, Gabriela Mistral e outros grandes, como o nosso Mário Quintana. Carlos Drummond de Andrade. Não roubaram mais nada das estátuas dos dois ali da Praça da Fama, porque eles roubam sempre ali. Carlos Drummond de Andrade. Vale a pena você ler
alguma poesia, um poema do Carlos Drummond de Andrade. Bud Spencer, lembra? Terence Hill, Bud Spencer, aqueles dois italianos que faziam aquelas brigas, aquelas coisas todas. Os filmes do Trinity, já morreu em 2016. Faziam os Trinity, os espaguete. Isso. Mike Landon, ator americano que recentemente faleceu, fez alguns clássicos do cinema. A cantora, minha querida amiga Claudete Soares. Nossa. Dona Magda, sabe quantos anos ela está fazendo hoje? 80 anos. Nossa. O tempo passa para todo mundo. Valdeirês de Barros, também de aniversário. O ator canadense John Candy. John Candy fez muitos filmes. Esconderam de Mim, número 1. Como é? Esconderam de Mim? É isso, né? Daquele do menino aquele, né? Esqueceram de mim. Macaulay Culkin, aquele menino, etc. Ele fez o primeiro. Ele era o gordinho, aquele da banda que ia junto e levou a mãe para rever o filho. Ele faleceu muito jovem, com apenas 44 anos de idade. O Rob Schneider, que é um ator americano, e o Dunga, completando hoje 54 anos de idade. Um abraço para o Dunga. E a belíssima atriz porto-alegrense Larissa Maciel, completando hoje 40 anos de idade. Agora, Dona Magda, sim, senhor. Eu fiquei assim perplexo antes, quando eu li os jornais de Porto Alegre, uma verdadeira idolatria a um memorial que foi feito a Luiz Carlos Prestes. Prestes, isso. Quem é Luiz Carlos Prestes? Não sei. Na história brasileira? Era um comunista, queria entregar nós para a Rússia, para sei lá o quê. Nós ia ser uma Coreia do Norte hoje com o Luiz Carlos Prestes. Porque o Oscar Niemeyer, o Otto Niemeyer, o Luiz Carlos Prestes. Eu nunca vi dizer que alguém vai fazer um memorial para Garrasta Azul Médici, para Castelo Branco, para Golbery do Couto e Silva. Mas trocar nome. Será que é só eu que gostei desses brasileiros? Não entendo isso. Vitorino, papai. Todos morreram pobres. Não, impediram que a gente caísse, que a gente virasse uma Coreia do Norte. Uma Coreia do Norte, exatamente. Nós ia virar uma Coreia do Norte. O Luiz Carlos Prestes queria uma revolução comunista, queria que o Brasil virasse um país comunista, e os comunistas estão homenageando o Luiz Carlos Prestes com dinheiro dos. Não, mas sai jornal e a mídia abre espaço. O pior é que tem uma discussão aí. Liberdade, o vereador Vambert de Lourenço já disse que ia entrar com pedido para desmanchar. Eu acho que não pode deixar fazer, né? Assim, ó. Você concorda? Magda, olha só, Magda, nós vivemos num regime democrático, de liberdade. Sim, eu também acho. Então, assim, quem quer. Se tem dinheiro público, vamos questionar. Exato. Ali é dinheiro privado, mas o terreno é público. É público, esse é o questionamento assim, dele. Mas deixaram o furo. Bem colocado, bem colocado. É que Sim, deixaram fazer. Quem é que deu o terreno? Isso. Bem colocado. Por que não se dá o terreno para um hospital ou para uma escola? Se dá para o memorial de um comunista. Então, assim, eu acho que o erro está aí. Agora, se construíram com o dinheiro deles, do partido, os comunistas se reuniram, juntaram dinheiro, é um direito que eles têm. Agora, é engraçado, é fácil ser comunista num país capitalista, né? Exatamente, mas Vitor, eu quero que o Oscar Niemeyer é comunista e vende projetos milionários. Com cobertura em Copacabana. Essa deputada é comunista, mas vai fazer enxoval em Nova York. É engraçado. Exatamente. É uma hipocrisia total. Essa turma de esquerda, eu vou te contar, ninguém quer ir para a Coreia do Norte, para Venezuela, para Cuba. Eles vão para Nova York, para Londres, para Paris. Mas, Vitorino, por que tu explica uma coisa? A esquerda brasileira é medíocre. Eu nunca entendi. Por que quando eu falo nesse programa que os meus ídolos eram o João Figueiredo, era o meu tio que era do SNI, papapá, eu sou considerado um monstro? Não. E por que para as pessoas, e por que quando falo de Lamarca, de Dilma, de Prestes, é legal, Che Guevara? Por que tem essa mística, Vitorino? Quando tu vai para a direita, porque, Chicão, a esquerda é sedutora para os jovens. A esquerda vende ilusão. Che Guevara. Ela vende uma coisa igualitária, ela tenta vender uma coisa igual para seres que não são iguais. Lembra aquela historinha que eu contei aqui? É uma brincadeira que tem daquela menina que chegou em casa, estudante universitária, falou pro pai dela: poxa, pai, que coisa feia, a senhora
o senhor é de direita, pai. Eu tenho vergonha, eu sou de esquerda, eu sou socialista, eu quero igualdade. Aí o pai disse, minha filha, que pena, né? A sua faculdade é paga, então, com o dinheiro da direita, com o trabalho do seu pai. Mas eu tenho vergonha do senhor, o senhor deveria se preocupar mais com o social. Aí o pai dela disse, pois é interessante, como é que estão as tuas notas? Minhas notas estão ótimas, pai, só tiro 8, 9, 10. Tá aí aquela sua amiga, a fulana, as notas dela estão horríveis, ela está indo por água abaixo, acho que nem passa de semestre. O pai disse assim, por que vocês não criam um momento socialista lá então? Faz assim, nas provas, vocês somam as notas de todo mundo e divide pelos alunos. Pronto. Aí ela disse, mas para aí, ela não estuda, não aparece na escola, falta 2 vezes por semana, só está na balada com o namorado, eu me arrebento estudando, não é justo. O pai virou para ela e disse, bem-vinda à direita, minha filha. Mas, Vitorino, por que os familiares do Lamarca ganharam a aposentadoria, a viúva, o Marighella, todo mundo? R$1 milhão. E os amigos do meu tio, que é tenente-coronel do SI, não levaram nada. Não, eles têm o soldo do Exército. Mas não tem essa idolatria, por quê? Não tem porque construíram a imagem de que a ditadura militar foi assassina, foi monstruosa, foi isso, foi aquilo. Eu repito, a Comissão da Verdade apurou 268 mortes. Isso morre de acidente de trânsito no feriadão do Carnaval entre Rio e São Paulo. A grande verdade foi que quando Castelo Branco assume a presidência, Humberto de Alencar Castelo Branco, cearense, nascido no dia 20 de setembro, ele, quando assume a presidência, ele promete chamar, 3 anos depois, eleições. E isso não aconteceu. Esse que foi o grande problema. Não aconteceu por um motivo muito simples. Era preciso uma limpeza ideológica no país. O país estava tomado pela esquerda. Tem razão. Aquela coisa do... 21 anos para limpeza? Sim, aquela coisa dos movimentos camponeses. 21 anos. Até agora tá esse rolo aí. Não, era bem, Mani, eu não sou de acordo. Eu sou perseguido todo dia. Eu discordo do Chicão em relação ao regime militar, ao regime totalitário. Agora, que amplificaram os males do regime militar no Brasil, amplificaram. Eu dou um exemplo para você. O regime militar da Argentina morreram mais de 120 mil. E botaram no Chile guerra. Morreram 200 mil. No Brasil morreram 268. Os caras nos Andes, lá de cima do avião. Em 21 anos morreram 268. Foi o erro mais grave. O Uruguai aqui morreram 15 mil. Da deposição do presidente João Goulart. Foi permanecer. Esse João Goulart era um rolo. Mas ele nunca pediu para ser presidente. Sim, mas o João Goulart foi deposto porque ele se tornou inerte. Exatamente. Ele se tornou inerte, ele tinha que agir, ele tinha que chamar as forças militares e organizar o país, porque estava uma esculhambação, a esculhambação que está hoje. Sindicatos e corporações fazendo greve, fazendo bagunça na rua, não deixando ninguém trabalhar. O senhor acha que hoje temos que voltar a um regime militar? Seria para fazer uma limpeza. Eu não acho que deva voltar. Eu acho. Eu acho que ele está dizendo. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que o clima que existia na época é o clima que está existindo hoje. Eu acho que hoje é pior. Sindicatos e corporações tomaram conta do poder público, tomaram conta da máquina pública e o presidente não podia fazer nada. O João Goulart tinha que, na época, esquecer sindicatos. Esquecer sindicalismo. Ele estava absolutamente enraigado das ideias de Getúlio Vargas, que era um trabalhista, que queria os sindicatos, os direitos dos trabalhadores. Só que existe um limite entre o direito do trabalhador e a capacidade de contribuir para o tecido social. Não tem mais imposto para pagar. O Brasil tem a maior carga tributária do mundo e as corporações estão gritando aumento. Vitorino, ajuste. Tu que tem uma carga universitária muito forte. Falar de um assunto. Mário Andreasa foi um dos homens mais poderosos do Brasil, concorda? Certo. Ele era colega do meu tio. Sabia que ele morreu na miséria? Duro. E mentiam. E mentiam e chamavam ele de ministro 10%. Era mentira. Era mentira isso aí. Isso é verdade. Bom, agora eu quero saber o seguinte, falando em 10%. Por que é que a obra da Ponte do Guaíba vai parar no final do mês de novembro? 450 funcionários serão demitidos no dia 1º, tá? Vão ficar 80 trabalhadores só nos canteiros. Número suficiente apenas para o contrato não seja paralisado, tá? Por quê? Porque não tem dinheiro, tá? Porque o
recurso, o Congresso Nacional prevê uma retirada, não está previsto, não sei o quê. E aí deram 11 bilhões para o Tarcísio Peronte, para um projeto de uma ponte, quer dizer, para uma ponte que nem projeto tem ainda. Quero saber. Então, alguém que me explica isso. Você acaba de explicar a luta desesperada do deputado Tarcísio Peronte em defesa do Temer. Você acaba de explicar. A nossa ponte vai parar. Nossa ponte vai parar. Uma ponte que há anos que não é concluída. Deve ser de uma lagoazinha do Peronte. E aí virou um projeto que virou uma grana para um... Tem 55% dela pronta. Nos 2 últimos meses apenas avançou 2%. O consórcio constituído pelas construtoras é responsável. Os trabalhos começaram há 3 anos. E aí a obra custa... Sabe, não tem dinheiro, porque não está inacessível. Vamos perguntar para os ilustres deputados que apoiaram o seu Michel Temer. Por que nós não temos dinheiro para uma ponte? O seu Moreira, que também defende bravamente o Michel Temer. Tem uma notícia boa que envolve política de esporte. Sabe quem já está lançando? Chicão, essa ponte aí é um rolo. Não é, para aí. Essa ponte aí, pegou dinheiro para botar uma ponte num riachinho. Não é isso, Chicão, não é. Chicão, é que assim, ó, eu noticiei aqui nesse mesmo lugar onde eu tô, que agora há pouco houve um acordo para votarem a favor do Temer, uma coisa que nós estamos discutindo aqui, onde foram designados 11 bilhões para uma ponte, vai acontecer não sei quando, para a qual não tem nem projeto. Aonde essa ponte? No Rio Grande do Sul com o Uruguai. Enquanto isso, aí não tem dinheiro para ter uma coisa que via. É a moeda de troca. É a moeda de troca. Uma ponte que vai ser feita, não estou discutindo se a ponte é importante, não é. Mas ela não existe, não tem nem projeto. Mas que seria interessante um olharzinho no edital de licitação. O Rio Grande... Não tem edital, não tem nem projeto. Não tem projeto. E aí a nossa tem o voto e a defesa. A nossa, 400 funcionários demitidos. E o atentado nos Estados Unidos? Seu deputado Assis Peronte tem que explicar isso aí, né? Tem que explicar, ele não é coladinho. Fala do esporte. Mas uma coisa que eu acho que interessa a todos nós, Magda, que tu conhece bem. Claro. O nosso amigo Paulo Pelaipe, ele já botou a candidatura na rua e eu sou um cabo eleitoral dele e vou percorrer todo o Rio Grande do Sul para ele. Que cargo ele está postulando? Porque ele quer ser presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Porque o Chico Noveleto, em 2018, é o último ano dele. E ele não pode concorrer de novo. E o Paulo Pelaipe é um cara legal, um cara que tem gestão, que conhece futebol. Olha o Vitorino fazendo careta. Nós vamos... Não tô fazendo careta. Ele tá prestando atenção. Eu sou feio mesmo. Mas fez uma caretinha. Eu conheço o Pelaipe. Mudar o futebol gaúcho. Mas eu conheço o Pelaipe. Eu acho que o Pelaipe é um cara competente. É um cara competente, é um cara que o Noveleto também é um cara competente. Só que eu acho assim, que o Pelaipe, ele é muito aqui capital, entendeu? A votação de clubes do interior vai ter dificuldade, vai ter que trabalhar bastante os clubes do interior, as ligas do interior na hora da eleição. Mas eu acho um bom. Mas se ele tiver o apoio do Noveleto, ele conhece futebol, conhece bastidores, mas ele vai ter que trabalhar isso. E conhece gestão e pode mas ele está morando aqui? Está morando aqui em São Paulo. Ele mora na Ponte Aérea. Isso é um problema. A família dele é daqui, tem um apartamento na Bela Vista. Sentar o bumbum aqui, senão ele não vai conseguir. Mas como é que a pessoa vai ser presidente da Federação Gaúcha de Futebol se mora em São Paulo, Chicão? Mas ele vai lançar, está lançando a candidatura dele. Então ele tem que, para lançar, ele já tem que vir de mala e cuia para cá, tu não acha, Gustavo Vitorino? Mas dá início a essa campanha. Ele vai ter que trabalhar bastante as ligas do interior do estado para conseguir. Não, olha aqui, eu acho ele maravilhoso. Acho ele sensacional. A eleição não é decidida em Porto Alegre, não. Não é. O Internacional e o Grêmio votam nele. Tá bom. O Grêmio, certamente. O Internacional, Marcelo Medeiros é amigo dele, sabe que é um cara competente. Não, eu acho que o Paulo Pelaipe é uma pessoa que não tem mais clube. Não tem clube. Ele é o cara do futebol. Trabalhou com o Flamengo, com a Palmeiras, executivo. Ele e o Rodrigo Caetano, exatamente. Bom, mas vamos agora também a uma coisa importantíssima para todos nós. Hoje é terça-feira, a TV Pampa está exibindo uma série de vídeos realizados em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado. O tema da campanha é Não Cale, Compartilhe. Nosso objetivo é chamar a sociedade para discutir temas atuais e sensíveis. Além de exibidos neste programa, os vídeos vão estar disponíveis no Facebook.
Nós agradecemos as pessoas que aceitaram o desafio e vão nos contar as suas histórias de vida, para que possamos, assim, refletir e procurar criar uma sociedade mais justa. Eu fui vítima de violência doméstica em 2013. Após uma discussão por eu não querer continuar no relacionamento, eu acordei sendo espancada por socos e chutes. Nisso eu desmaiei. Quando eu acordei, eu percebi que eu estava sendo queimada viva. E eu consegui me desvencilhar dele. Meus filhos faleceram por intoxicação da fumaça. Na verdade, até hoje é difícil de acreditar que tudo isso aconteceu comigo. E é uma busca por força diária. Eu sou Bárbara Pena, tenho 23 anos, ativista pelo fim da violência doméstica. Eu compartilhei a minha história e você está pronto para compartilhar a sua? Fique atento, nas próximas semanas você vai conferir aqui, no Atualidades Pampa e nossa programação, outras histórias que complementam a série de vídeos da campanha Não Cale. Compartilhe. E nós contamos com a sua audiência. Uma boa noite a todos. O Atualidades Pampa volta amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá.